Eu procurei a psicóloga Marleide Mocelin, que comenta como a sociedade tem reagido diante da existência dessa pandemia. Vamos ver. E a saúde emocional é tão importante, essa discussão da estabilidade emocional na pandemia é tão importante que hoje eu vim parar num divã. É isso mesmo, a nossa gravação hoje é com a psicóloga Marleide Mocelin, que aceitou, de primeira o nosso convite. Marleide, muito obrigada. Pandemia, Marleide, o que a pandemia tem causado de impacto no ser humano? Olha, muita coisa. Primeiro, as pessoas se adaptam, porque o ser humano é o ser mais adaptável que existe na natureza. Entretanto, as pessoas têm níveis de facilidade de adaptação. Umas se adaptam melhor e outras têm muita dificuldade nessa adaptação. E o que tem chamado mais atenção de todos os profissionais de saúde são os picos de ansiedade que a pandemia está causando em todas as pessoas, do idoso, às crianças, aos jovens, aos adultos que têm que sair para trabalhar, os que podem ficar em casa. Ansiedade pela incerteza do que é a doença, de até onde vai isso? Isso. A ansiedade, ela se difere do medo, porque o medo, ele tem um objeto, ele é específico e ele está no presente. Quando você tem medo de algo. A ansiedade não, ela é um medo dissipado, ela é um medo do inespecífico. Você nem sabe mais o que você está temendo, porque as coisas se misturam. É o medo da doença, é o medo da morte que assombra todo mundo um pouco. Não a própria morte, talvez, mas a perda de um ente querido ou de alguém que você conhece, que você sabe que está mais suscetível. Então, a ansiedade, ela se tornou, ela já era, né? No nosso mundo moderno, a gente já sempre falava que as pessoas são muito ansiosas. Mas olha, há 3 meses nós estamos vivendo a pandemia da ansiedade. A coisa ficou meio desenfreada. Nós temos visto muitos casos de crises de ansiedade associados com crises de pânico, que é um outro quadro, mas que se andam juntos, com estresse pós-traumático também, porque pessoas que tiveram que ser internadas, elas acabaram se traumatizando pelo medo de ter que estar dentro de um hospital. Muitas vezes são tantos casos, né, Marleide? Os profissionais da saúde. Eu fico imaginando uma professora que há 30 anos é acostumada a ter esse contato, olho no olho do aluno, e hoje ela perdeu isso de uma hora para outra, tem que se adaptar e olhar para um computador, né? Então, o próprio adolescente, né, que está naquela fase de descoberta, hoje ele perdeu esse contato, né? Então as pessoas estão tendo que se adaptar mesmo. E a incerteza de até onde vai essa doença, até se eu vou voltar a estudar esse ano, se eu vou fazer o Enem, se eu vou conseguir fazer a minha faculdade, realmente causa medo, causa ansiedade. E os impactos disso, Marleide? Como é que as pessoas estão se tratando? Como é que as pessoas estão lidando com isso? Elas estão tentando da forma que elas conseguem. Você pode ver o número de pesquisas em plataformas de busca, como que cresceram sobre como reagir, o que eu tenho, porque a pessoa começa, a reação ansiosa, ela começa a dar sintoma no corpo. Imagine você, tudo aquilo que você pensa, um pensamento qualquer que você tenha, ele gera uma sensação física, instantânea. Se você pensa algo bom, você gera no seu corpo uma sensação boa. Se você pensa algo ruim, inevitavelmente o seu corpo reage no mesmo segundo com uma sensação ruim. Agora imagina, a gente sendo submetido a pensamentos ruins de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Exato. Eu tenho uma pergunta interessante para fazer que eu próprio vivi. Eu convivi com pessoas que tiveram picos ao longo desses 3 meses. Primeiramente veio o medo, veio a curiosidade sobre a doença. Em segundo plano veio o desespero de não querer mais ver notícias, medo de fake news, medo de assistir um telejornal, de não querer saber quantos mortos ou quantos infectados. Muitas vezes a pessoa voltava a ter um cuidado excessivo e depois eu vi um desleixo,
daquela pessoa, eu não vou usar máscara porque se pegar, pegou. Então a gente vê esse desnível. É natural que a pessoa passe por esses vários picos? É natural. São reações. As pessoas estão sendo chamadas a reagir ao novo. A ideia da professora que você mencionou, que está há 30 anos acostumada com aquele ambiente de sala de aula, quando ela se vê diante do novo e ela é chamada a reagir e ela não sabe, porque aquilo não é conhecido para ela, o ambiente virtual, dar aulas online, aí ela esboça a reação ansiosa. Por quê? Porque ela não sabe. Tudo que a gente se vê diante de uma coisa que nós não conseguimos ver futuro, nós não conseguimos estabelecer para onde que aquilo vai, a gente tende a reagir. E é nisso daí que muitas vezes a pessoa começa reagindo com uma pequena taquicardia, que é um batimento cardíaco acima de 100 por minuto. Daí a pouco ela já começa a ter reações de suor frio pelo corpo. Daqui a pouco ela já começa a sentir a musculatura dela meio vibrando, meio tremendo. Aí ela já começa a achar que ela está doente. Mas, na verdade, é o corpo dela tentando acompanhar o movimento do cérebro que é de estar diante desse novo. Até mesmo dei um espirro, bom, eu tô com Covid. Gente, a conversa tá interessantíssima e tem mais conversa pela frente com a Marleide, porque esse assunto é muito rico. Você quer assistir a entrevista na íntegra? Então vá até o nosso site, Marleide. No programa Estética e Saúde a gente fica por aqui, mas quem quiser acompanhar soluções para isso, conselhos sobre esse assunto tão rico, vá até o nosso site. A gente fica por aqui. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais aqui no Divã sobre essa questão da psicologia, da estabilidade emocional.